Boa noite, boa noite. Entrando aqui agora, clamando que o Espírito Santo de Deus nos dê graça para que possamos ficar aqui na linha, com a internet boa, para que a gente possa mesmo desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Boa noite, Tati, Regiane, muitas outras mulheres que estão entrando aí. Boa noite, a paz. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Me dá um retorno do som aí, tá bom? Boa noite, Bruna. Boa noite, Márcia, Daiane. Louvado seja Deus por estarmos aqui essa noite. Estamos aqui mesmo para louvar ao Senhor, para sermos gratas a Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem sido na nossa vida. Eu creio que esse momento aqui nada mais é do que um tempo mesmo de louvor, de adoração, de ações de graças, da gente contemplar mesmo a face do Senhor, buscá-lo de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Vocês me falam se o som tá dando retorno bacana aí, tá bom? Tá ótimo, glória a Deus, a paz. Vitória, lindeza, que saudade, amiga, meu Deus, que saudade. Pastora Deise, boa noite. Beth, minha amiga. Taninha, louvado seja Deus. Gente, que saudade, meu Deus, que saudade de vocês. Pastor Paulinho, acabei de ver sua live com a tia Carlinha, fui tão abençoada. Pode deixar que eu vou dar um abraço literalmente nele para você, tá bom, pastor? Pode ficar tranquilo. Foi uma bênção, viu? Que live deliciosa, porque é muito bom falar do reino de Deus. Eu amo falar do céu. Amo, amo, amo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amando o estudo do Zap, Deus tem sido bom conosco. Vamos ver se a pastora Vivi já tá aí pra gente... Silvinha, que saudade! Ai, gente. Oi, Kelly. Oi, gente, que carinho de vocês. Meu Deus, Denise. Eu acho que deve ser pra você, porque pra mim não tá travando, não. Pra vocês aí, a imagem... Ai, que bom, Flávia, porque o nosso Insta, a nossa página é para ensino. O desejo do nosso coração é ensinar a palavra de Deus. Miriam, minha companheira de ministério, Mulheres Ensinando Mulheres, boa noite, preciosa. Ai, vocês me chamam lá no... Como é que fala? Lá no particular do Mulheres Ensinando Mulheres, que eu passo o link para vocês do Zap, tá bom? Amém, glória a Deus. Michele, muita saudade também. Sofia também, da nossa amada igreja. Meu Deus, quantas mulheres aí que são minhas mesmo, né? Lá da Vida por Vida Church. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Flávia, como é bom. Você não imagina a alegria do meu coração de ver uma mensagem dessa, que vocês estão crescendo, porque, meu Deus, é isso que me alegra, é isso que me fala que eu estou no caminho certo, porque eu creio, sabe, que Deus está trabalhando em nós em um tempo onde Ele deseja levantar mulheres para tocar o espírito de outras mulheres, e não somente a alma. Nós precisamos de ter ensino forte, porque o ensino da palavra de Deus, ele fortalece o nosso espírito, sabe? E tudo muda na nossa vida, em nome de Jesus. Série do Rio de Janeiro, sempre tão presente, né, amada? Louvado seja o nome do Senhor. Itabuna, Bahia. Sou do Mães que Ora, de Vitória, Espírito Santo. Florianópolis, Carlinha, você é uma linda. Louvado seja Deus. Vamos ver se a Vivi já tá ali do outro lado, para a gente chamar ela, para ela compartilhar com a gente aqui, que eu creio que essa noite vai ser uma linda, linda, linda. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai... Oi, amiga! Olá! Boa Estamos noite! aqui, amigas, juntas. Amém! Boa Olha, noite, mulheres! mineirinha. Amiga, eu amo seu sotaque. Meu Deus do céu. Eu fico aí no sul, assim, Sotaque do Sul.
Se eu ficar aí um mês, eu já vou ficar falando igualzinho vocês, de tanto que eu gosto. O exemplo, né? E eu amo sotaque mineiro, né? Eu morei em BH 1 ano e 8 meses. E aí eu não saí nem com o ai. Eu falei, oh meu Deus, queria sair pelo menos com o ai, sou. Não saí, não deu certo. Sotaque forte do sul. E eu Mas eu ainda acho acho que muito lindo. amiga, e eu ainda acho que a gente não tem sotaque. Você acredita aí nisso? Meu, Deus é bonitinho demais. Como é que é? Deus é bonitinho demais. Bom demais estar aqui, amiga. Boa Bom noite, demais. amiga. Que honra, viu, te receber A aqui. honra é a minha. Eu falei com as meninas antes que eu tenho feito mesmo desse tempo um tempo mesmo, né? Um culto de louvor, de adoração ao Senhor. Eu creio que é isso que Ele tem nos permitido nesse tempo. E eu tenho chegado com muita reverência. E poder estar aqui junto com você, aprendendo com a sua vida. Nossa, é muito lindo, amiga. Muito obrigada. Agradece o pastorzão aí por nos liberar você, Vitória, Bela. Então, amiga, então, a Vitória tá fazendo uma live, o Theo tá fazendo uma live e eu tô aqui trancado no quarto fazendo uma live. Eu falei, que casa é essa? Aí a Bela, tá todo mundo fazendo live, eu quero fazer uma live. Ai, aqui em casa hoje foi o dia das lives, mas amém. Não, É e a aqui ferramenta, né, que o Senhor tem nos dado. eu amei. Eu desci para fazer no escritório, o Marcelo estava fazendo lá. Eu peguei, subi pro quarto, tranquei. Eu falei, agora ninguém entra aqui até acabar. Mas amém. Amiga, eu tava assim pedindo ao Senhor, né, para que Ele nos desse graça, para que a gente pudesse te aproveitar. Você tem sido uma mulher tão bênção, sabe? Você tem sido uma mulher que influencia mesmo outras mulheres. E como eu te falei essa semana, você, amiga, você exala de Deus. Você tem intimidade com Deus. É algo que eu, assim, eu sou muito observadora, eu sou muito desconfiada. Mineiro, né, amiga? Mineiro, mineiro. Mineiro é desconfiado, né? Mas, assim, eu tenho visto na sua vida, na vida do Telmo, algo que eu falo que para mim está em primeiro lugar, que se chama caráter. É algo que, assim, eu fico vendo hoje, geralmente, quando eu começo a discipular, quando eu começo a ensinar uma mulher, a primeira coisa que eu começo a puxar dela é como é que tá a vida dela. Como é que tá a integridade dela, dentro da casa dela, com a família dela. E eu vejo isso em você. E, e eu orando, falei, Deus, que o Senhor conduza. Tanto é que eu falo que assim, a gente nem conversa antes, né? Nós somos duas mulheres Não, ousadas, intrépidas e corajosas, né, amiga? A gente se entrega mesmo ao poder que o mesmo. Espírito Santo tem para fazer. Mas, amiga, eu achei tão lindo que o Senhor me trouxe, para a gente começar essa live, ele me trouxe uma experiência linda que eu vivi no ano de 2012. Eu e o Marcelo, nós fomos para a África, levando os 17 jovens para Moçambique, no norte, para fazer uma missão em Nampula. E assim, norte mesmo, sabe? E foi assim, foi uma viagem muito pesada, porque nós fomos responsáveis por 17 jovens. E certo dia, na base missionária, na mesma base que a gente estava, estava hospedado lá nessa base, que tinha voltado da Somália, o pastor José Rodrigues. Você se lembra? Você conhece o Tá, pastor conheço. da Uhum. MCM? E assim, Sim, eu, conheço. eu me senti privilegiada, né? Porque eu já conhecia ele e a gente pediu para ele dar uma palavra para os jovens. E assim, ele contando, sabe, amiga, que tinha acabado de voltar da Somália. Inclusive, ele contou uma experiência que marcou muito aqueles jovens. Por quê? Porque ele tinha encontrado com uma mulher que estava vindo de um campo de refugiado e ela tinha 2 filhos. E ela teve que escolher, amiga, um filho para deixar para morrer. Ela levou só um filho. E aquilo ali, ele contando a história, e o Espírito Santo começou a gerar assim no meu coração. O que vai impactar esses jovens não é o testemunho deles. Eu falei, Senhor, o que vai impactar esses jovens? No final, a hora que ele estiver acabando de falar, você vai perguntar para ele quanto tempo por dia ele passa na palavra de Deus. Eu falei, uau, já. Aí eu já peguei o gancho, já peguei o discernimento. Aí eu só fiquei com a cabeça pensando, né? Aí quando ele terminou, eu virei para ele e falei assim, pastor, a gente sabe que a sua vida é uma vida de exemplo. Ele era médico, ele largou tudo para Tudo. viver, né, para o Senhor. É algo lindo. E eu falei com ele, pastor, quanto tempo você passa na palavra de Deus todos os dias? Aí ele olhou assim, sabe, com aquela mansidão, sempre com um bilhetinho no bolso de um versículo bíblico. Ele virou e falou assim,
eu passo todos os dias de 2 a 3 horas na palavra de Deus. Amiga, Uau. aquela resposta, mas impactou a minha vida e a vida daqueles jovens. Por quê? Uhum. Porque a gente sabe que tudo começa na palavra, que tudo é pela palavra, e você é uma mulher fundamentada na palavra de Deus. Quais suas experiências, sabe? As suas raízes realmente que marcaram a sua vida desse amor à palavra de Deus e dela realmente ser o início de tudo na sua vida, porque eu sei que você ficou um tempo aqui fazendo clamor, né? Você e o pastor Telmo são gente que eu sei, a palavra de Deus é enraizada na vida de vocês. E você fala É. muito de processo. Muitas pessoas Uhum. olham para vocês e falam assim: ai, meu Deus, você viu que igreja enorme? Ah, mas não vê o processo, o É. caminho pelo qual vocês passaram e não conseguem ver também a profundidade das raízes na vida de vocês. Sim, sim. Abençoa a gente um pouquinho falando disso. Bom, a palavra de Deus, ela entrou na minha vida num testemunho que foi muito interessante. Eu sou cristã, não cristã, né? Eu digo que eu sou evangélica desde berço, né? Pelos meus avós que já eram pastores, tudo. Então, eu ia na igreja, né? Eu não fazia nada além do que ir na igreja, não tinha vida com Deus. A Bíblia para mim era algo que o pastor lia lá na frente. Mas quando eu me converti em 2002, eu via muito na época televisão, né? Naquela época não tinha tanta internet, então tinha muita coisa na televisão. E eu lembro que a direção que Deus me deu no dia da minha conversão foi assim: você vai ficar um ano sem TV. Aí eu falei, um ano sem televisão, meu Deus. Era a mesma coisa que Deus falasse pra gente hoje, fica um ano sem internet. Meu Deus, como é que é isso, né? Como é que tu vai... E eu, meu Deus, toda a comunicação, jornal, era tudo, né? E aí eu falei, mas um ano, Senhor, sem canal, um ano sem televisão. Naquele um ano, eu mergulhei na Bíblia. E Amém. ainda muito tímida, muito envergonhada, não valorizando o que eu tinha, porque eu tive um problema muito forte de aceitação, de valorizar aquilo que Deus estava colocando na minha mão. E um dia o meu marido ministrava, eu falei assim, ai, amor, Deus me deu uma palavra aqui, eu queria falar para te ministrar. E eu mostrei para ele a palavra. E aí ele olhou para mim e falou assim, amor, tu tem algo diferente na palavra, Deus está te revelando coisas diferentes. Ele assim, eu vou te dar um conselho, mergulha na palavra de Deus. E aí, pastora Séries, foi o que eu fiz durante muitos anos. Mergulhada na palavra de Deus. Mesmo assim, naqueles momentos de angústia, naqueles momentos que eu ia para minha sala buscar Deus, meu secreto, a palavra era o meu balizador. Deus nunca me deixou só ficar naquele período sem uma palavra. Eu digo que a palavra é o fundamento, né? Que qualquer coisa que você for fazer, a palavra precisa estar ali. E a palavra de Deus foi esse lugar para mim, ela me construiu, ela me lavou nos momentos de culpa, né? Que vinha culpa sobre o meu coração e a palavra vinha com aquele refrigério, Deus tirando todas as amarras. Então assim, e a palavra, é tão lindo que ela não se tornou algo que, tipo, eu tenho que ler a palavra. Não, eu precisava ler a palavra. A palavra se tornou a minha vida. Então, o meu encontro com a palavra foi assim, foi de entender que a televisão me discipulava e que Deus Amém. precisava cortar aquele discipulado e me jogar num outro discipulado. E é isso que Deus quer fazer, às vezes, com muitas vezes de nós. Eu digo que essa situação hoje que a gente está vivendo é isso, é Deus cortando e falando, corre para mim, porque eu vou deixar você ficar profunda comigo. E não tem como aprofundar a vida cristã sem a palavra, pastora Séries. Não tem como embasar qualquer coisa. A palavra é tudo que nós precisamos para prosseguir. Todas as respostas que a gente tem estão nesse livro. Eu falo que não existe vida espiritual sem a palavra de Deus. E às vezes as mulheres têm dificuldade de entender isso. Eu falo, olha, a palavra de Deus, ela que vai alimentar o Espírito Santo para que ele possa te convencer daquilo que está errado. Um exemplo Sim. simples, né? Às vezes uma pessoa converte, ela aceita Jesus e ela é mentirosa. Então, Uhum. até ela não lê ali em Efésios que é errado mentir, até ela lê ali em João 8,44 que o pai da mentira é o diabo, e se ela não tiver esse conhecimento, é impossível do Espírito Santo de Deus. A Vivi caiu, gente, deixa eu chamar ela de novo aqui. Calma, gente, que isso aqui tá muito bom.
Glória a Deus. Aleluia. Esse processo de desligamento foi forte, né, gente? Que a Vivi falou a respeito da televisão. Talvez seja tempo da gente estar tendo que trocar, não é verdade? Trocar a maioria do tempo que nós estamos passando e colocando em prioridade na nossa vida mais outras coisas do que o próprio Jesus, que é a palavra de Deus. Volta, Vivi, volta. Gente, que luta. Não é fácil. Vamos esperar um pouquinho para Vivi voltar. A internet dela com certeza deve ter caído. Vocês viram ela falando que o Telmo tá fazendo live, a Vitória tá fazendo live, tá todo mundo fazendo live. Amém. Amém. Eu vou continuar assim. Mas eu estava contando para vocês que o que acontece? Uma mulher, então, ela acabou de receber Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Mas, se ela não aprender a palavra de Deus para que o Espírito Santo a convença, ela vai continuar sendo uma mentirosa. Ela vai continuar fazendo coisas que a verdade ainda não entrou no coração dela. E nós precisamos deixar a verdade da palavra de Deus entrar no nosso coração. Porque a única maneira, sabe, da mentira ser dissipada da nossa vida, ser dissipada do nosso coração, é através da verdade da palavra de Deus. Acho que tá conectando. Voltei. Esse tá de Era gente muita fazendo... live aqui em casa. Eu falei, muita gente fazendo live aí. Mas, então, amiga, mas nós vamos vencer, amiga, em nome de Jesus. Mas estamos aqui, pastora Célia. Estamos aqui. Vamos então, lá. Eu falo que a palavra de Deus é a espada que o Espírito Santo usa. Agora, amiga, sabe uma das coisas assim que a gente que lida muito com lideranças de ministério, líderes de ministério, uma das coisas que eu percebo é que eles ainda não tiveram essa revelação que esse mergulhar na palavra é diário. E muitas vezes começa a liderar sem a base, sem o fundamento, que é a palavra que é viva, que é eficaz. E detalhe, já acha que sabe a palavra. Aí o que acontece? Cai lá no coração enganoso e desesperadamente corrupto. E o que eu tenho visto? Que a palavra é a semente, mas é o nosso coração que vai determinar os frutos. Né? É essa dependência da palavra que vai determinar os frutos. Não é sobre conhecer a palavra de Deus, é sobre praticar a palavra de Deus. Não tem nada a ver com conhecer. Igual esses dias eu falo que está sendo passado o prumo, né, amiga? Aquela frase que tu me falou, né? Foi na quinta-feira. A gente sempre acaba se comunicando, né? Nas séries, quando eu vou ministrar, ou quando eu tenho algum desafio, eu chamo ela, chamo algumas pastoras, porque Deus não nos chamou para caminhar sozinha, né? Deus nos chamou para caminhar juntas. Amém. E essa nova geração de líderes que está se levantando, eles são muito embasados na palavra. Então, não é mais uma liderança que caminha nessa cerca denominacional das denominações, mas é uma rede de relacionamentos aliançadas no Espírito. Às vezes, você não precisa nem estar na mesma cidade que essa pessoa. Tipo, tem a Babi, do Filhos e Desafios. Gente, parece que eu conheço a Babi uma vida toda, que ela é minha amiga íntima, e aí, às vezes, a gente vai lá, se conversa. Aí, quando eu vou explicar essa relação para alguém, é tão estranho, eu tenho que falar, não, mas eu não conheço ela ainda, assim, pessoalmente. E tantas outras mulheres que me abençoam, que até a gente, né, sério, se conheceu depois. Então, assim, Deus primeiro uniu no Espírito. Então, nós estamos vivendo um tempo que Deus está aliançando essa rede de uma forma tão forte. Depois, se der tempo, eu vou falar sobre rede, o que rede significa na Bíblia. E por que ela é tão importante para a grande colheita que vai vir, né? Mas falando um pouco sobre liderança, pastora Séries, eu até falei ontem com a Flávia, a Raiz, conversando um pouquinho com ela sobre isso. Eu vejo hoje, eu acho que é pior do que não ter um líder, é ter um líder imaturo, né? Que é um líder emocionalmente talvez instável, com problemas, e aquele líder talvez que conhece muito da palavra, mas anda no espírito da palavra, né? A Bíblia fala que Jesus, que quando aqueles discípulos falaram assim, ó, mestre, vamos jogar fogo agora aqui e acabar com tudo. Jesus perguntou assim para eles, vocês não sabem de que espírito vocês são? Sabe, eu pensei, uau, existe um espírito. Vocês sabem que espírito sois?
Não é para isso que eu chamei. Então, às vezes tem a palavra, mas usa a palavra para ferir, usa a palavra para o seu próprio benefício, mas existe um espírito na palavra. Então, para mim, ler a palavra tem que ser com o Espírito Santo. Não dá para ler sem ele, né? Ele vai ali, ele vai revelando, vai trazendo. E tem uma questão sobre liderança que ontem eu falei na live com a Flávia, eu vou repetir aqui, que Jacó, eu digo que para todo enganador, pastora Séries, Deus tem enganador doutorado, sabe? Com doutorado. Então, toda pessoa que é meio enganadora, labiosa, Deus vai colocar um Labão do lado dela, porque a forma, às vezes, de Deus curar a gente é colocando uma pessoa bem boa do nosso lado para nos tratar naquilo que nós mais, né, às vezes perdemos. Então, Jacó vai para casa de Labão. Labão, aquele homem enganador. Jacó começa então a dizer assim, olha, vamos dividir aqui os animais, os malhados são meus, os lisos são seus, uma forma justa, né, de fazer essa divisão. E então Labão aceita, mas a Bíblia diz que Jacó pega a vara e pica toda aquela vara, lista toda aquela vara. A Bíblia diz que Jacó coloca a vara nos bebedouros dos animais. E quando aqueles animais iam tomar água, eles olhavam para aquelas varas e eles reproduziam animais malhados. E aí Labão ficou desesperado porque começou o rebanho de Jacó ficar maior. E aí ele disse, não, vamos trocar agora. Agora as malhadas são minhas e as lisas são suas. E aí Jacó pega e fala, mas de novo essa troca? Jacó então pega varas lisas, põe os bebedouros e aqueles animais iam beber as águas, olhando para aquilo. Então eles tinham os animais, eles tinham as crias lisas. E aí eu pensei, meu Deus, vara na Bíblia representa autoridade. Porque quando a gente vai ver lá em Moisés, que foi a vara de Arão que floresceu, né? Quando Deus foi estabelecer uma autoridade, dizendo assim, olha, eu estou com essa pessoa, Deus usou a vara como um objeto de demonstrar essa autoridade, né? O cajado do pastor tem muito a ver com isso. E quando a Bíblia fala de vara na Bíblia, ela está falando de autoridade. E aí me veio muito forte que conforme a vara, conforme o rebanho. Conforme os líderes, conforme o rebanho. Uau. Então, um líder, né, todo buscando a presença de Deus, fazendo da Bíblia a sua, sabe, o seu leme, a luz para os seus pés, o rebanho vai vir apaixonado pela palavra de Deus. Amém. O rebanho vai querer comer a Bíblia, o rebanho vai ter intimidade com Deus. Amém. Mas quando a gente vê uma liderança que está na frente, uma liderança totalmente longe do coração de Deus, uma liderança preocupada com seus próprios, né, com aquilo que é seu reino, infelizmente é uma liderança que vai produzir isso. E sabe o que é mais triste? Que às vezes as pessoas não se atêm, né, a isso. Eu lembro que há anos atrás eu conheci um pastoreio, que o pastor então tinha adultério, tinha uma amante de anos, sabe? Numa cidade, e naquela igreja sempre pipocava caso de adultério. E era na liderança, e a gente quando pegava os casos de lá, a gente dizia, meu Deus, mas essa moça, como que ela se envolveu nisso? E sempre tinha caso de adultério. E foi então, quando foi pouco tempo descoberto esse homem, esse pastor, 15 anos no adultério, sem arrependimento, a igreja totalmente destruída. E aí eu falei com o meu marido, né, que é aquela palavra que fala lá em Salmos, que o óleo desce na cabeça, que é Cristo, né? Ele vem para a barba fala de autoridade, né? A barba fala de conselho, de autoridade. E depois ele desce para as vestes, que é o corpo. Então a barba, ela precisa estar limpa, né? A autoridade, ela precisa estar diante do Senhor. Então, sinceros, conforme as varas, conforme o rebanho. E eu tenho dito isso, da responsabilidade de todas. Eu sei que várias pastoras podem estar nos ouvindo aqui, mulheres que são líderes, da necessidade que nós temos de sermos reais, verdadeiros, íntegros e apaixonados pela palavra de Deus nesse tempo. Amém, amém. E assim, eu até compartilhei lá no grupo que a gente faz parte, né? A respeito de liderança, que Deus estava falando muito comigo em sonhos. E assim, eu vou falar só uma parte, porque eu falo que eu ainda estou ruminando, sabe? Esses dias eu tive uma experiência muito forte, sabe, amiga? Mas muito forte mesmo. Muito, muito forte com o Senhor, onde Ele me mostrava 3 tipos de pessoas na palavra de Deus, e Ele começou a ministrar o meu coração como é que era a liderança que ia permanecer depois desse tempo.
E assim, eu fiquei uns 3, 4 dias sem... Sabe quando você fica ruminando? E a primeira Sim. pessoa que ele me trouxe foi Davi. E ele me levou ali em Davi com Golias. E geralmente quando o Espírito Santo nos leva, uma coisa que a gente tem que aprender é ter humildade, porque às vezes você acha que você já sabe tudo, né? Mas a palavra é viva. Ela é... O Salmo Sim. 119 mesmo, 30, fala que quando a palavra entra, ela dá luz e ela dá entendimento aos simples. E o Senhor me disse que Ele quer levantar líderes com a motivação do coração correta, como Davi foi matar Golias. E ele começou a me falar, amiga, e eu ouvi a voz dele de uma maneira tão forte, como eu nunca ouvi na minha vida. Sabe quando você para e que você fecha os olhos e parece que você fica assim, meu Deus, eu sei que eu não vou te ver, então deixa eu ficar com os olhos fechados, porque quanto mais com os olhos fechados eu ficar, maior vai ser a intensidade da sua voz. E ele me disse, Davi, ele não foi matar Golias por causa dos impostos que Saul prometia. Ele não foi matar Golias por causa da mulher que lhe foi oferecida e muito menos por causa das riquezas. Não foi aquela multidão de filisteus que estava para ser derrubada que impulsionou Davi a ir atrás de Golias. Mas ele me disse, foi a motivação do coração dele, filha. E a motivação do coração dele era eu, era o Senhor, era me temer, era literalmente mostrar para as pessoas que ele tinha um Deus. E Deus começou a me falar, filha, eu preciso que você mostre para as pessoas que você tem um Deus. E porque você tem um Deus, você tem um Pai, você precisa se mover não por multidões, você não precisa se mover porque você quer ganhar batalhas e as pessoas... Não, filha, eu quero que você se mova por causa daquilo que eu sou na sua vida. Eu falei, meu Deus, meu Deus. E assim, vai muito de encontro aquilo que a gente conversou, né, amiga? Por causa da... Quantas e quantas pessoas, sabe? Que chegaram num ponto, igual você falou, que não tem mesmo mais a palavra como referência, a palavra como vida, e que não faz nada mais, nada menos de tocar a alma das pessoas, amiga. E quando a gente passa por uma crise, é que essas pessoas têm um confronto com a identidade de quem elas realmente são. E assim, elas veem que elas não são. Por quê? Porque elas não foram tocadas no espírito a ponto de entender que elas são um espírito, que elas habitam num corpo e que elas possuem uma alma. E é a palavra que vai descortinando essa verdade no nosso coração. Então, assim, eu tenho assim sido muito... Deus tem o meu chamado, porque eu não ensino, porque eu fui ensinada, né, amiga? Diferente de você. A minha vida é muito diferente, mas eu acho lindo, porque o Senhor, ele vai nos escolhendo de acordo mesmo com o nosso coração. E quando eu estava tomando banho agora, antes da live, o Senhor falou assim comigo, eu te chamei para estar com essas mulheres, você tem o que elas têm. Você sabe o que vocês têm, mas elas não sabem quem você é. E eu comecei a ruminar naquilo, porque muitas vezes o Senhor chama a gente para lidar com pessoas que têm o que a gente tem, mas na verdade elas não sabem quem a gente realmente é. Uma vez mesmo você me falou isso, que não tem nada a ver por aquilo que a gente tem, é por aquilo que a gente é, né, amiga? É a nossa essência, é a nossa essência. Então, assim, o Senhor, ele vai escolhendo, ele vai nos chamando, mas eu vejo, sabe, amiga, a base de tudo, essa fortaleza da palavra de Deus dentro de nós. Como que isso realmente tem sido, assim, precisa ser despertado no nosso meio, precisa ser aguçado. E eu tenho pedido a Deus que levante mesmo essa liderança forte, como a sua vida, que vive a palavra dentro de casa. Porque não tem nada a ver com conhecimento, né, amiga? Não é conhecimento. Não é. Fala um pouquinho disso pra gente. Eu agora eu sou estudante de teologia, né? Eu comecei a fazer teologia, mas não por uma questão que eu quero... na verdade, eu quero canudo na mão, porque eu sei que daqui a alguns anos eu acredito que vai existirem leis que vai precisar que a pessoa tenha teologia para estar funcionando. Então, eu e meu marido, a gente vamos andar então na frente, vamos pegar esse canudo. Mas aí eu fui com toda a resistência para teologia, com muito medo da primeira aula e com muito também preconceito. Só que quando Deus te encontra e quando você é uma mulher guiada pelo Espírito Santo, nada na sua vida é por acaso. E aí o primeiro livro que eu tive que ler, a primeira prova que eu tive que fazer, o tema era assim, antes de falar sobre Deus, fale com Deus. Uau! Uau. Esse foi o texto da minha primeira prova.
E aí aquele homem, aquele teólogo falando, né, que não adianta nada falar de Deus, falar da Bíblia e ter ela se a gente não falar com Deus. Né? Não adianta saber todas as propriedades da água, que a água é maravilhosa, se você não bebe da água. Então a Bíblia é isso, você precisa beber dela, experimentar ela. E é tão interessante que eu estava nesses dias aqui, eu não sei se algumas mulheres se identificam, não sei até como é que tu tá, mas eu não sou uma mulher muito rocha. Tipo assim, aquela mulher, uau, forte e firme. Eu oscilo às vezes no meu dia. Eu acho que a mulher é uma mulher de fase mesmo, né? A gente oscila. Então pela manhã eu tô crendo que tudo vai dar certo, que as coisas vão se resolver da melhor maneira possível, que esse vírus vai embora e que tudo vai voltar ao normal. Quando chega tarde, eu já digo, não, vai todo mundo morrer. E meu Deus, o que vai ser de nós? E amém, nós vamos para o céu, glória a Deus. Muita oscilação. Mas aí, sabe que durante o meu dia, a palavra, o tempo inteiro, quando vinha alguma seta do inimigo, Amém. vinha versículos combatendo aquelas setas. Sabe? Coisas que eu já tinha lido, que eu já tinha aprendido. E aí eu falei, Deus, como o Senhor fala? Eu lembro que eu estava limpando a minha varanda, eu fui regar as minhas plantas na varanda e acabei colocando água demais, barro. Eu fui limpar e eu estava ali naquela situação e veio aquela palavra, assim, eu estava, ai meu Deus, e veio aquela palavra que Deus falou, né? Eu procurei alguém para pôr na brecha e eu não achei ninguém. E eu falei, meu Deus, que palavra forte. Jesus, levanta a gente. Já comecei a orar. Não, Deus, essa brecha não pode ficar sem ninguém. Quando eu olho a live do pastor Luiz Hermínio, ele tá com essa palavra no coração. Aí eu já vejo outra falando essa... Então, é uma rede de relacionamentos. É uma rede de unção que vai se entrelaçando de uma forma tão perfeita. Amém. Então, assim, quem tem a palavra nessa hora... E tem uma frase, pessoal, que a pastora Séries falou para mim quinta-feira, eu não falei. Porque quinta-feira foi a primeira vez que eu fui ministrar numa igreja vazia. E eu falei, Deus, como que vai ser isso? Porque eu sou tão espontânea na hora da ministração. Para mim ter a cara daquela mulher que está chorando, aquela que está rindo, as expressões, elas constroem a minha palavra. A minha palavra, ela depende das pessoas, como diz o Luiz Hermínio, né? Da fome que o povo tá, né? Ele fala, arranca de minha palavra. O povo às vezes arranca da gente a palavra. E eu falei, Deus, como que vai ser? Como que vai ser? Aí a série, qual frase você falou para mim, amiga, que você disse quem tem secreto nessa hora? Você falou, até tu postou essa frase. É que quando a multidão vai embora, né, amiga? Só quem tem intimidade que fica. E fica. Eu falei, uau! Quando a multidão vai embora, só quem fica é quem tem intimidade. E aí eu falei, achei aquilo lindo. E eu entendo que nesse tempo, tudo aquilo que a gente comeu, tudo aquilo que a gente guardou, está sendo agora usado para nos sustentar nesse tempo de dificuldade. Porque a Bíblia diz uma coisa muito interessante, pastora Séries. Ela fala que aquele que ouviu a palavra e praticou é como alguém que construiu a casa sobre uma rocha, né? E aquele que não pratica é como aquele que construiu na areia. Mas é tão interessante que a tempestade veio para as duas casas, né? O praticar não te impede de não passar pelas tempestades. Mas as tempestades não te destroem, né? Não te arrancam. Então eu quero liberar essa palavra para você aí que está me ouvindo. Que você possa não só ser estudante, ouvinte, ou só apaixonada, mas praticante da palavra de Deus. Amém. Eu fico muitas vezes preocupada em estudar, porque quanto mais estudo, muito mais responsabilidade na prática, em ter esse coração alinhado com o coração de Deus. E sabe o que é linda, amiga? Eu tô me lembrando aqui, há mais ou menos uns 14 anos atrás, eu acho que foi no ano de 2008, quando eu lancei o meu primeiro livro. E eu me lembro que eu estava envolvida numa cidade do interior, que é a minha cidade, para fazer o ajuntamento de pastores naquela cidade. Porque, assim, eu não era pastora ainda, mas, assim, eu sempre tive, assim, essa graça, essa humildade de... Deus me deu essa graça de se achegar às pessoas e conseguir fazer com que as pessoas unissem. Mas eu falo que eu entrei em uma, que eu acho que se eu soubesse, eu não tinha entrado naquela época. E eu chamei eles para fazer uma marcha para Jesus na cidade, naquela época, para que tivesse unidade dos pastores. E na época foi o meu livro Por que as Pessoas Não Confiam em Deus? E assim, Deus, e eu com agenda em igreja, né? Mas muito assim, muito crua, sem maturidade, amiga nenhuma. Acho que assim,
Deus, eu acho que realmente ele não deixa a gente ver onde que a gente está entrando. Porque eu acho que muitas vezes, se ele deixasse a gente ver onde a gente está entrando, muitas vezes a gente voltava, né? E é muito a fé. E o Miguel, amiga, eu tava fazendo o jejum de Daniel, amiga. Eu tava comendo legumes, eu lembro que eu tava comendo ovo e tomando líquido nesse tempo, 21 dias jejuando. E o Miguel teve uma dor de cabeça muito forte na época. E eu fui parar no hospital com ele. E eles fizeram uma punção errada nele. E ele ficou 15 dias sem andar, porque deu entrou ar lá na medula, uma complicação só. E eu tinha que ir numa igreja ministrar, e assim, eu falei, Deus, eu não vou ministrar porque eu não estou confiando no Senhor. Eu não estou confiando no Senhor. Eu vou pregar uma mentira, amiga. E eu lembro como já isso me marcou tanto, e Deus virou para mim e falou assim, filha, você nunca deixou de confiar em mim. Eu falei, Senhor, eu não vou. Aí ele falou assim comigo, porque aqueles que me temem são aqueles que me obedecem. Você nunca deixou de me obedecer. Amiga, e assim, eu não tinha noção que tinha essa palavra na Bíblia. Depois de anos que eu achei essa palavra ali no Salmo 115, que aqueles que me temem são aqueles que confiam em mim. E assim, eu fico vendo, ainda que muitas vezes, quando a gente mergulha na palavra de Deus, ainda que a gente seja novata, né? Porque às vezes a gente acha que a gente vai aprender, mas quanto mais a gente aprende, a gente Mais realmente... a gente tem que aprender. É o que o Paulo fala ali em Coríntios, né? Aquele que acha que sabe alguma coisa, ainda não entendeu como saber nada. Nada. E ali naquele momento eu falei, Deus, não tem nada a ver confiança também com sentimento, né? Ele falou, filha, a vida comigo não tem nada a ver com sentimento. A vida comigo é no espírito. Por isso que aquele que me ama é que guarda os meus mandamentos, aquele que confia em mim, aquele que obedece. E a riqueza dessa palavra, amiga, quando Deus vê o seu coração, é igual quando o Jacó, né? Ele trabalhou por Lia 7 anos e depois ele trabalhou mais 7 anos por Raquel. Só que a palavra fala que ele não esperou 7 anos para que fosse dado Raquel para ele. Assim que passou uma semana de Lia, Labão deu Raquel para ele. E muitas pessoas acham que ele ficou mais 7 anos, mas ele não ficou. E Deus me falou, filha, muitas vezes vocês não têm que saber tudo, sabe por quê? Eu cumpro a promessa porque eu vejo a motivação do coração de vocês lá na frente. Eu falei, meu Deus, é só um pai que faz isso, amiga. E esse pai é através da palavra que a gente vai conhecer ele. Ai, meu Deus, é muito lindo isso, né, amiga? É muito forte. É tão forte que, sobre confiança, né? Nesse tempo, eu acho que eu recebi uma chave no início dessa quarentena, que eu estava muito angustiada no começo, querendo entender, porque a gente quer entender, né? E tem dias que você fala, tu não vai entender tudo. Você vai ter que confiar. Não vai entender, mas tu vai confiar. E Deus me deu uma palavra que é muito conhecida, Jeremias 17, né? Que fala que maldito o homem que confia nas pessoas, né? Ele fala que se apoia na força humana e afasta o seu coração do Senhor. Que não tem um outro tipo. Se você confia nas pessoas, a sua força está ali, seu apoio está ali, o seu coração já não está mais em Deus. E essa quarentena, essa situação toda, ela botou muito isso em xeque dentro de nós, né? Às vezes coisas que a gente dizia, não, eu confio em Deus. Ah, é? Vamos mexer aqui. E aí eu fui muito confrontada na questão da confiança. E tem mais. E Jeremias ainda diz assim, ó, que essa pessoa que confia nos homens, ela é como um arbusto solitário no deserto. Sacode, E ele diz assim, não tem esperança nenhuma. E você vai ver que se hoje a gente confiar no homem, se você for olhar para as notícias, se você for olhar para tudo, você vai ficar igual realmente um arbusto plantado no deserto. Não tem, está morto, né? A gente já está morto. E aí fala assim, habitará em lugares desolados, estéreis, numa terra salgada que ninguém vive. Então, se a gente confia hoje nos homens, é isso que vai acontecer. Mas ele fala uma coisa interessante. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque quem confia, confia na esperança. A esperança é algo que ainda não aconteceu. Então, ele está falando, ó, você confia ainda quando nada aconteceu. Como você falou de Davi, de Jacó. Mas ele é como uma árvore plantada junto a um rio. Meu Deus. Com raízes que se estendem até as correntes. Olha que interessante.
não é uma árvore que tá ali na beirinha. Ela tá à beira do rio, mas a raiz dela não tá ali. Aham. A raiz dela está nas correntes das águas. E aí fala assim: Aleluia. não se incomoda com o calor, as suas folhas continuam verdes, não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir o fruto. E Deus falou Aleluia. assim: não tema esses tempos de seca, não tema, você não vai ficar infértil, você vai frutificar sim nesse tempo, porque as suas raízes precisam estar em mim, filha. A sua raiz não precisa estar em lugar nenhum, quando você confia em mim. E é interessante que nesse tempo todo, pastora Séries, a coisa vem para fora, quem nós somos vem para fora. Então, assim, as pessoas que estavam caminhando com Deus, agora elas estão mais confiantes, elas estão, assim, com uma palavra de vida, mas parece que aquelas pessoas que já andavam longe de Deus, você vai ouvir a palavra dela, é só tristeza, é só morte, destruição. E aí eu falei assim, Deus, eu escolho ter as minhas raízes nesse lugar profundo, eu escolho dar o meu fruto na estação apropriada, eu escolho confiar em Ti. Amém. Então, assim, aqui em casa a gente fez essa escolha, confiança. E a segunda chave que Deus nos deu, que eu queria compartilhar com vocês, foi a chave da alegria. A alegria é uma chave. Porque em Abacuque, você vai ver que Deus vai falar que Abacuque vai dizer, né, ainda que a figueira não floresça, que não haja produto, todavia eu me alegrarei. Tiago vai dizer pra gente, olha, você vai passar provações, mas a provação vai produzir uma perseverança, que vai dar luz a uma maturidade, e a maturidade vai te dar um acesso. Então, quando você ser provado, alegre-se. E aí a gente vai ver Pedro vai falar da aprovação e bota a alegria na aprovação. E aí eu pergunto, nesse tempo todo, eu digo assim, Deus, como que a gente pode ficar alegre com tantas notícias, com tudo que está acontecendo? E sabe, sério, eu fiz uma decisão aqui em casa. Ninguém vai me ver chorando, ninguém vai me ver resmungando, reclamando. Ninguém vai me ver, mas vão me ver rindo, brincando e a gente fazendo festa aqui em casa, porque a alegria do Senhor, essa alegria é a nossa força nessa hora. Então são duas chaves que Deus está liberando hoje aqui. Eu creio que a primeira chave que a pastora Séries falou, que é a confiança, e a segunda chave para mim é a alegria nesse tempo. E essas chaves estão, ó, na aqui. palavra. Amiga, olha que coisa linda que o Espírito Santo está ministrando aqui agora no meu coração. Eu até te falei que quando eu te mandei aquela frase, eu estava na palavra de Deus, eu estava no meu tempo com Deus, que aqueles, né, que quando a multidão acaba, só fica aqueles que têm intimidade. Foi por causa da sua vida que veio essa frase no meu coração. E olha só, amiga, você está falando de Jeremias 17. Ele fala que maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço. Amiga, vocês escolheram não fazer da multidão a fortaleza de vocês. Vocês estão num tempo tão lindo que vocês sabem que tudo que Deus tem liberado, tem confiado na vida de vocês, não tem nada a ver com a sua carne mortal. Não tem nada a ver com aquilo que o corpo, que a alma de... Gente, eu tô aqui assim, sabe? Eu tô assim... Como que Deus é maravilhoso. E deixa eu te falar uma coisa. Que agora eu lembrei também. Que nesse tempo todo... Linda, amiga. Hoje nós temos muitos desafios, né? E desafios... Assim, se eu pudesse dizer assim que o ano 2019 foi o maior desafio na minha vida, mas é que o ano 2020 não chegou ainda, né? Mas, tipo assim, Deus, ele vai sempre nos desafiar. Se você é uma mulher que caminha com Deus, Deus nunca vai te deixar naquela zona de conforto, onde você sabe exatamente como tudo funciona. Quando você sabe exatamente como tudo funciona, ele vai tirar você daí. Ele vai mudar. É igual eu falei na minha última ministração, que a Lulu do pastor Gisélio, a gente estava conversando por vídeo, né, conversando com eles, e ela falou assim para mim, que eles tinham um retiro há 8 anos em Itajaí, um retiro de casais. Ela disse que Deus deu a direção do retiro, sérios, assim, ó, download do céu. Eles fizeram todas as temáticas, tudo. Deus deu aquele retiro, e aquele retiro começou a curar gente, curar casal, de uma forma maravilhosa. Quando chegou no 8º ano, o retiro já não precisava mais de Deus, o retiro funcionava sozinho. E o retiro era bênção sozinho. E eles sabiam exatamente o que ia acontecer. E Deus falou assim para eles, olha só, gente, isso me impactou. Para com o retiro. E ela falou, o quê? Para com o retiro, porque agora você já não é mais dependente de mim nele. Você sabe como fazer.
Agora eu quero te jogar para um lugar que você vai depender de mim, porque tem uma unção nova para vir sobre a sua vida. Eu falei, uau! Eu falei, meu Deus. E aí, esses anos de desafio, esse ano é um desafio. A gente abriu uma escola aqui, educação infantil, temos funcionários, temos toda uma equipe. Nós temos a igreja, o templo, que é um local grande, hoje também é um desafio para nós. Então, são muitos desafios financeiros. Deixa eu rasgar o coração aqui, né? São muitos desafios. E quando começou essa situação, a gente ficou com o nosso coração, Deus, e agora? Né? Porque foi o Senhor que nos trouxe aqui. E aí Deus nos deu uma palavra. Deus falou assim, o que trouxe vocês até aqui foi o dinheiro? Foi porque vocês tinham dinheiro que então vocês abriram a escola? Foi porque vocês tinham dinheiro que vocês compraram esse espaço maior? Foi por causa do dinheiro que vocês têm então um pavilhão só para rede social, só para o social para atender as pessoas? E aí a gente falou, não foi o dinheiro que nos levou aqui. E Deus falou, então o dinheiro não vai ser capaz de parar vocês. Amém. Eu trouxe vocês e eu vou levar vocês. E quando a gente entendeu isso, quando a gente entendeu essa palavra e aquela confiança veio, e a gente ainda chegou ao ponto, acho que Deus deu essa palavra quando a gente falou assim, Séries, ó, e Deus, se eu quiser tirar tudo, tudo é teu. Nada é nosso. Eu não vou perder nada, porque nada é meu, é tudo do Senhor. Eu não tenho uma posição para segurar, eu não tenho uma posição para brigar. Não, nada é meu, tudo é do Senhor. E aí ele nos deu essa direção. Então confie em mim. E quando a gente foi para Deus, a gente fez uma coisa totalmente aversa. A gente começou então a ajudar as pessoas que realmente tinham fome, as pessoas realmente que estavam precisando de ajuda. Deus falou, não olhem para vocês, que de vocês eu cuido. Mas eu levantei vocês para cuidar de um povo. Cuidem do povo. Sério, sabe quantas cesta básica, tá? Sabe quanto que nós vamos fechar essa semana? 1.000. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos entulhados de comida lá, dando comida para um monte de gente, pessoas em tudo quanto é parte. E eu falei, Deus, a casa de José. Porque só no momento de crise que quem governa é José. Então, assim, eu queria fazer um convite para as mulheres que estão me ouvindo. Tem 858 mulheres. Sai do nível da terra e entra para o nível do céu. Porque Deus quer fazer algo novo nesse tempo na sua vida. Eu creio. Deixa eu falar uma outra coisa. Ai, sério, eu vou deixar tu falar, peraí. Não, nós estamos aqui para te aproveitar, amiga. Tá, deixa eu abrir o meu armáriozinho aqui. Não tava no script, tá? Ó, gente, isso aqui é meu armário, tá meio bagunçado. Mas eu recebi uma direção de Deus, eu vou contar aqui em primeira mão. Uhul! Eu não contei ainda pra ninguém. Vou contar, deixa eu pegar na minha mão. Amém, Deus me dê graça. Vou contar. Ano passado, eu fui ministrar em alguns lugares e eu falei assim, ó, Deus, me livra das agendas por conveniência, me livra das agendas por fazer, eu vou lá ministrar porque me convidaram, mas eu quero fazer alianças nos lugares que eu vou. Eu sei que o Senhor vai montar essa rede de relacionamento. E teve um lugar que eu fui, essa menina que é de Capão da Canoa, ela é uma profeta de Deus, assim, Deus sempre levanta, né? E ela, numa conferência que eu ia ministrar, ela me deu esse desenho aqui. Deixa eu ver se dá pra você. Acho que não. Deu. Deu. Tá vendo? Uhum. Ela deu esse desenho, libertadora, Uhum. e ela falou 7 chaves, como essa aqui. Uhum. Né? E aí ela falou assim, eu não sou de desenhar, não sei desenhar, mas Deus me mandou te entregar isso na tua mão e eu vejo esse molho de chaves na tua mão. Aí eu falei, amém, né? Recebo, peguei isso aqui, dobrei dentro da Bíblia. Fui ministrar numa outra igreja, cheguei lá naquela igreja, a pastora deu de lembrancinha na outra semana. Mas, se vocês for olhar, a chave é igual. Uau! E ela desenhou a chave igual. E aí, eu falei assim, Deus, e esse pessoal da chave foi a pastora Karina de Araguari. Não sei se ela tá aí me ouvindo, se o pessoal de Araguari, do Mevan de Araguari tá aí ouvindo. E naquele dia que eu cheguei lá naquela igreja, foi como que Deus destravasse um novo tempo na minha vida no Espírito. Eu cheguei lá, destravou, saiu 2 palavras novas lá, nasceu, e já tá no YouTube.
levantando ministros e Deus levanta os improváveis. Nasceu 2 palavras. E eu saí de lá com uma convicção. E lá recebi palavras sobre chave. Aí eu falei assim, pastora, onde é que a senhora conseguiu essas chaves? Que eu quero comprar essas chaves. Porque, gente, a chave é uma caneta. Aqui, É uma amiga. caneta. Ai, tu também tem! Jesus! Eu ganhei também, amiga. Olha só. É da mesma... Sabe que é da mesma marca, tá? Eu tô arrepiada aqui, amiga. Olha isso. Ganhei. Olha isso. De uma intercessora. Olha! Olha isso, gente. Gente, a Eu fui Gabi atrás. acabou... Olha aqui, ela acabou de falar comigo. Sério, você também ganhou essa chave. Olha que Meu forte Deus, isso. e com uma palavra profética que ela me deu. Ai, E meu olha- Deus, tô arrepiada aqui, amiga. E olha só. Aí eu fui atrás e Deus me deu uma direção. Deus falou assim, 2020. Olha só, gente. Você vai liberar chaves pelo Brasil e entregar a chave na mão de muitas pessoas. E aí eu peguei, comprei um tanto de chaves. quero Se eu mostrar pra... Quero mais Deixa eu uma, mostrar. amiga. Ó, eu tô abrindo meu armário pra vocês. Olha a bagunça ali. Deixa eu mostrar. Meu Deus. Eu separei uma caixa. Olha só, gente. Quantidade Uau. de chave que eu comprei. E Deus falou assim pra mim, você vai entregar na mão de mulheres específicas em cada cidade. E você vai destravar esse ministério feminino na cidade, essa voz profética na cidade. Então, assim, eu vi Deus. Então, assim, quando você caminha com Deus, e assim, eu sou muito pé no chão com Deus, eu não sou essas mulheres místicas, eu tenho até medo. Quando uma Eu pessoa também chega não. muito. Tô Quando uma pessoa desconfiada. chega porque eu vi isso, porque eu vi aquilo, eu fico, epa, eu já dou esse pé pra trás. Mas tem coisas que no Espírito testifica. Então, eu quero liberar essa chave para as 961 mulheres que estão aqui. Essa chave que é Deus, sua. amiga. Nesse tempo, ó, a Célia tem lá também. Nesse tempo, Deus vai, ó, girar você. Em Deus vai nome de extravar você no Jesus, Espírito. amiga. E você vai viver o que você nunca viveu no meio dessa situação toda. Eu creio, eu creio, eu creio. Amém. Tô impactada. Uau! Meu Deus! Eu já vi que hoje vou demorar a dormir, amiga. E meu marido já tinha falado que hoje eu ia dormir 10 horas e eu tinha que obedecer ele. Falei, misericórdia. Não, amiga, Já falta 10 minutos. não tá fácil, não. Eu falei com ele, não tá fácil. Ô, Marcelo, segura aí, Marcelo. Ai, amiga, louvado seja Deus, amiga. Que tempo, viu, amiga? Me sinto assim... Nossa, me sinto muito privilegiada. E eu não sei não, viu, amiga? Acho que Deus está falando, está falando. E vamos deixar ele falar, né? Vamos só obedecer, que é o melhor que a gente faz, né? Fluir no Espírito, porque, como se diz você, essa palavra aí, que a gente possa mesmo entender que é as nossas raízes que tem que ir para um lugar para receber essa fonte de água viva. Não é nada que vem daquilo que as pessoas olham, aquilo que as pessoas enxergam em nós, mas são as nossas raízes que tem que alcançar esse lugar, essa fonte inesgotável que não para. E que Deus possa mesmo, sabe, amiga, te usar com essa chave para destravar no coração das mulheres muitas vezes, essa falta de entendimento do que a palavra de Deus faz na vida delas, amiga, em especial as lideranças do nosso país. Sabe, eu peço mesmo, Senhor, que o Senhor nos levante. Eu sei que Deus está falando aí, eu sei que Deus está falando aqui, e que Ele possa mesmo assim levantar uma geração de mulheres, amiga, apaixonadas pela palavra de Deus, que não vivem sem essa palavra, de mulheres, amiga, que não funcionam, mas de mulheres que fluem, de mulheres que fluem. E uma frase que Deus, assim, Ele me falou no início do ano, que eu fiquei muito impactada, Ele me disse assim, filha, você não pode ter mais alegria em ser usada por mim do que de estar na minha presença. E eu falei, Senhor, eu não quero. Eu quero ter mais alegria de estar na presença do Senhor do que de ser usada pelo Senhor. E é o que a gente fala, né, amiga? Desse coisa muito de agenda, muito de olhar para a multidão e de não olhar para a nossa verdadeira fonte, que é Jesus Cristo. Jesus, Uau, né? Ele ensinou algo profundo, né? A Bíblia está repleta de Jesus envolvido pela multidão, mas tem várias partes que falam assim, Jesus deixando a multidão
ia ficar a sós com o Pai. Então, eu pratico muito isso, assim, quando eu vejo que eu estou muito cheia. E não só multidão de pessoas, mas multidão de coisas que querem. É a casa, é os filhos, é a família, é o trabalho, é a multidão de pensamentos, é os medos. E aí Deus fala, ei, larga a multidão e vem ficar comigo. Então, eu acho que esse é o convite do Espírito Santo para nós, nessa noite, né? Que tem uma chave que vai ser girada. Eu creio muito nisso, nesses dias. Deus está liberando chaves que vão ser, que vão destravar. Vamos terminar orando? Queria que você Bora. orasse por nós, liberasse mesmo essa palavra profética, sabe, sobre as nossas vidas. Porque eu acho que a gente tem que terminar assim. A presença dele está tão forte, está tão real aqui. Vamos selar essa live com isso. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, te agradecer por esse veículo de comunicação, Deus, que tem sido tão usado, Pai. Nós abençoamos também todas as lives, todos os ministros, todos os homens e mulheres de Deus têm se levantado nesse tempo com uma voz, com uma espada, Deus. Nós clamamos pela Tua presença agora. E eu sei, Deus, que o Senhor é aquele que libera as chaves, o Senhor é aquele que destrava. A Bíblia fala que a porta que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. Mas aquela que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Eu quero orar agora, Deus, que muitas mulheres precisam ser destravadas na sua vida com Deus. Muitas mulheres, Senhor, têm dificuldade, têm intimidade contigo. Às vezes tem uma paternidade ainda ferida, um relacionamento ainda machucado, no raso. Deus, pega as nossas raízes, Pai, e coloca elas nesses lençóis de águas profundos. Senhor, nos planta em lugares que nós ainda nunca pisamos. Senhor, fala conosco coisas que ainda nós nunca ouvimos. Nós queremos te conhecer de perto e não de longe, Deus. Estabelece a tua vontade sobre a nossa casa, sobre a nossa família, onde nós estamos agora, nesses lares, nessas 1000 pessoas, Senhor, 1000 lares que estão agora nos ouvindo. Que essa palavra, que essa unção tome conta dessa mulher. Senhor, destrava ela espiritualmente, para que ela ouça a tua voz. Eu vejo o Espírito Santo agora destravando ouvidos espirituais, destravando agora. Deus arrancando agora de mulheres timidez para falar, mulheres que têm a boca travada. Deus agora está arrancando essa timidez, agora em nome de Jesus. A venda nos olhos, a falta de visão. Deus está vindo agora trazendo destravamento sobre a vida espiritual de muitas mulheres que estão nos ouvindo nessa hora. Deus vai colocar uma palavra nova nos teus lábios. Você vai ouvir a voz do seu bom pastor. E você vai ter visão daquilo que Deus está fazendo. Pai, eu quero orar pela vida das Séries, do Marcelo, das crianças, dessa família, Pai. Dessa igreja, que é Vidas por Vidas, Deus Church. Senhor, eu peço que a tua unção, Pai, o teu favor, aquilo que é teu para eles, aquilo que foi separado por ti, Deus, a porção exata que o Senhor derramou sobre eles, que ela frutifique e seja como um rio de águas vivas, Deus, que vai trazer vida por onde passar. Eu libero essa bênção, essa unção, em nome de Jesus e sobre cada mulher que está me ouvindo. No nome santo de Jesus. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Amém. Amiga, Deus te abençoe também. E, amadas, eu quero deixar uma palavra no coração de vocês. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Que nós possamos ter olhos bons neste momento para olhar o Senhor assentado no trono dele. Nada mudou. Ele permanece lá. Ele ainda é uma fonte que jorra água viva sobre a nossa vida. Que os nossos olhos possam ser bons para esperar aquilo que ele tem para nós, em nome de Jesus. Amiga, te amo. Beijo. Obrigado pela Também. honra. Eu que agradeço. Deus abençoe sua vida, Amém. sua casa. E que vocês continuem mesmo sendo levantados como esse referencial de família, Amém. como esse referencial de homens e mulheres de Deus. E que Deus possa nos ajuntar para fazer Em nome de Jesus. coisas que vêm do coração dele. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Beijo, te amo. Beijo. Fica com Também. Deus. Beijo, amadas. Deus abençoe. Obrigado por cada uma de vocês e recebam tudo que foi ministrado aqui essa noite. Em nome de Jesus. Beijo.